A inflação batendo recordes, os preços crescendo cada vez mais e a população desempregada não conseguindo pagar, mas eles continuam aumentando praticamente diariamente. A fome instalada no Brasil e as pessoas comendo itens que não faziam parte da sua rotina alimentar antes, como cabeça de galinha. Por alguns elementos que a gente vê no filme, como os carros que são dirigidos pelos policiais ou por outras pessoas, esse filme parece ser sobre o Brasil do final dos anos 80, começo dos anos 90, parece ser um filme sobre o governo Collor e o caos econômico que aquele momento foi para os brasileiros, mas na verdade ele também é um filme que foi lançado em 2020, tá chegando agora na tela quente, vai ser exibido hoje, e é também um filme sobre outro presidente, sobre um outro momento tenebroso que o Brasil tem vivido. E a Samantha Schmutz, que é uma atriz que eu considero muito boa, é uma grande comediante que tem um timing cômico muito legal, tem se tornado a cara dessas comédias que, por mais inofensivas que sejam, alguns momentos elas são melhores, às vezes são piores, mas independentemente da qualidade de um ou de outro desses filmes que ela faz, fazem um retrato de momentos diferentes do Brasil para as classes mais populares, e é, no mínimo, sintomático que alguns anos atrás ela tenha feito o Tô Rica, que é um filme sobre a presença da classe trabalhadora, dos ex-pobres que subiram para a classe C e que começaram a habitar hotéis, aeroportos, restaurantes, e agora ela tá vivendo um filme sobre uma personagem que poderia até ser a mesma que ela fez naquele filme, mas que não tem dinheiro nem para comer e tá desesperada e envergonhada, assim como o marido dela e como várias das pessoas que convivem ali na região dela por isso. Em Não Vamos Pagar Nada, a nova direção de um mercado impede que dezenas de fregueses continuem comprando fiado. Após uma confusão generalizada, as mulheres, desesperadas, promovem um saque no estabelecimento. E quando a polícia passa a revisar os moradores da região à prova dos itens roubados, a protagonista os esconde debaixo da roupa de sua melhor amiga, mentindo que ela está grávida. Algumas pessoas não gostam muito do tom do humor da Samantha Schmutz, porque ela tem um timing cômico que envolve falar muito rápido, às vezes até perder a respiração, deixa a gente um pouco angustiado às vezes. Eu acho que ela tem reações que são muito divertidas, mas até esse jeito meio esbaforido dela falar combina muito com um filme que tá falando sobre pessoas que estão no seu limite, pessoas que não conseguem nem pensar direito, porque a fome é algo que só quem passou sabe como mexe com a cabeça das pessoas. Inclusive, eu acredito que o humor do filme funciona principalmente pela qualidade da atriz principal como comediante, porque algumas imagens, como a do sujeito, marido dela, chupando aquela cabeça de galinha, porque aquilo é o que ele consegue ter pra saciar a fome dele, são gatilhos muito grandes e é muito difícil olhar. Então é um filme que tem graça em alguns momentos, mas que incomoda muito em outros, porque falam de uma realidade, e que é uma realidade tenebrosa, uma realidade triste que a gente não pode negar, que é só ligar a televisão, que é só ler o jornal, que é só ir ao supermercado que você consegue constatar a realidade. E esse é um filme que entende muito bem a dinâmica que se dá nas classes mais pobres quando a crise é muito forte, porque ele é um filme sobre a vergonha, ele é um filme sobre como as pessoas começam a mentir, inclusive para as pessoas mais próximas, com embaraço mesmo de estarem fazendo coisas que elas não fariam se não estivessem desesperadas de fome. Ou então é um filme sobre empregados protegendo patrões ao invés de protegerem pessoas que estão da classe deles e que têm os mesmos problemas deles. É um filme sobre como a gente é treinado pela religião, pela criação dos pais, pela estrutura mesmo da sociedade a defender as autoridades, a considerar o que é crime, considerar o que é imoral dentro de uma lógica de proteger os estabelecimentos, de proteger e de defender os interesses das pessoas que estão, na verdade, te explorando e que estão, na verdade, te roubando. Não que a culpa seja do dono do mercado. A culpa não é do dono do mercado, a culpa não é da guerra do Golfo e nem da guerra na Ucrânia, também não é da pandemia. A culpa é dos governantes, mas mesmo assim o filme fala muito bem sobre essa coisa dos pobres que acabam sentindo uma necessidade de defender pessoas que não estão nem aí para os seus interesses. Os problemas do filme são, em primeiro lugar, que do ponto de vista de comédia, ele acaba sendo um filme sobre uma piada só, que é a piada das duas ali, principalmente a amiga da protagonista,
protagonista no começo do filme, fingindo que tá grávida, e todas aquelas situações embaraçosas que ela passa com um policial, depois com outro, depois com o marido e com o marido da amiga, etc, etc, etc. Ou seja, chega um momento que a gente cansa dessa piada e ela começa a se tornar cada vez mais inverossímil, por exemplo, quando elas começam a inventar aquela história toda sobre uma santa, enfim. O roteiro poderia explorar essa situação de uma maneira um pouco mais diversificada. O filme, que é curtinho, que tem 1h25, começa a ficar um pouco cansativo, começa a ficar um pouco repetitivo. E o segundo problema seria o que eu já comentei mais ou menos aqui, que é o fato de ele ser uma comédia, mas que também tem tanto gatilho, fala de uma realidade que tá tão presente na vida do brasileiro hoje, que provavelmente, ao invés de fazer você relaxar e te proporcionar um escapismo, um entretenimento escapista naquela 1h25, ele vai acabar trazendo uma angústia, ele vai acabar trazendo gatilhos pra muita gente que assistir ao filme hoje na tela quente. Eu nem sei se foi uma boa escolha da Globo por causa disso, porque pode fazer pessoas que, ainda mais por ser TV aberta, que todo mundo, mesmo a pessoa que tá sem dinheiro pra comprar comida, tem muita gente indo dormir com fome e que vai assistir ao filme, e é óbvio que é um filme que pode fazer essas pessoas sofrerem, ainda mais por ter a sua realidade jogada na cara delas. A sorte é que 2022 é um ano de esperança. É isso, gente. Um abraço e tchau.